Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ, comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Defensoria Pública 10.2. As Constituições estaduais não podem ampliar a excepcionalidade admitida pelo artigo 22 do ADCT da Constituição Federal de 88. Defensoria Pública na Constituição. Defensoria Pública na Constituição. A Constituição Federal de 1988 foi a primeira Carta Constitucional que previu expressamente a Defensoria Pública como sendo instituição responsável pela defesa e orientação jurídica dos necessitados. Assim, a despeito de as cartas anteriores terem determinado que o poder público fornecesse assistência jurídica gratuita, a Constituição de 1988 inovou ao disciplinar, em seu texto, a Defensoria Pública, nos termos do artigo 134. Artigo 22 do ADCT. Antes da Constituição de 88, alguns estados possuíam Defensoria Pública por força de leis estaduais. É o caso, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro. Outros, contudo, não tinham instituição com esse nome, apesar de possuírem advogados contratados pelo Estado para exercer as atividades de assistência judiciária gratuita. O artigo 22 do ADCT da Constituição previu que as pessoas que estivessem exercendo a função de defensor público até 1º de fevereiro de 1987, data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, tiveram o direito de optar pela carreira de defensor público com a observância das garantias e vedações da nova carreira criada, garantia da inamovibilidade e proibição do exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Veja a redação do dispositivo. Artigo 22. É assegurado aos defensores públicos investidos na função, até a data de instituição da Assembleia Nacional Constituinte, o direito de opção pela carreira com a observância das garantias e vedações previstas no artigo 134, parágrafo único da Constituição. Vale ressaltar que os servidores investidos na função de defensor público até a data em que foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte tiveram direito à opção pela carreira independentemente da forma da investidura ordinária, ou seja, mesmo que não tivessem feito concurso público. Constituição do Estado de Sergipe. O artigo 15 do ADCT da Constituição de Sergipe, sob o argumento de que estava replicando a previsão do ADCT da Constituição Federal, trouxe a seguinte regra. Artigo 15. É assegurado aos defensores públicos investidos na função até a data de instalação da Assembleia Estadual Constituinte o direito de opção pela carreira com a observância das garantias e vedações previstas no artigo 123, parágrafo único da Constituição Estadual. O problema é que a data da instalação da Assembleia Estadual Constituinte foi posterior à data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Com isso, na prática, o prazo do artigo 22 do ADCT da Constituição Federal foi ampliado. Essa previsão do artigo 15 do ADCT da Constituição Estadual de Sergipe é válido? Não. O artigo 15 do ADCT da Constituição Estadual do Sergipe ampliou o limite temporal de excepcionalidade previsto pelo artigo 22 do ADCT e, por essa razão, feriu a regra do concurso público. O artigo 22 do ADCT criou, de modo excepcional, uma forma derivada de investidura em cargo público. Trata-se de uma exceção à regra geral do concurso público e, portanto, não pode ser ampliada pelo Constituinte Estadual. Plenário do STF, ADI 5011. Ministro Relator Edson Fachin.